Esse é o primeiro Proximidades e Possibilidades, que é um encontro para a gente dialogar sobre mídias locais. A ideia é que, ao longo do semestre, a gente ouça outras pessoas que trabalham diretamente com a mídia comunitária. Tá? Para que a gente possa conhecer um pouco do universo a partir do sujeito da experiência, a partir das pessoas que estão efetivamente lidando com aquele modelo de mídia. E hoje o nosso convidado é o Fiel, que é um rapper. Ele criou, foi um dos fundadores da Rádio Comunitária do Morro da Santa Marta. Então, ele veio hoje para contar um pouco sobre essa experiência da rádio e também falar da importância da comunicação comunitária. Tá? Então, não poupem de perguntas, ele gosta de falar, ele vai ter prazer em respondê-las, tá? Mas vamos ouvir a história dele e depois a gente abre para um debate. Bom dia, gente. Bom dia. Caramba, tô animado, todo mundo. Bom dia. Sou o rapper Fiel, morador do Morro Santa Marta. Um dos idealizadores da Rádio Santa Marta, né? Porque é uma rádio comunitária, então é um coletivo para idealizar aquela ação. Sou rapper há 22 anos. Com certeza vocês já me viram na Globo, em outras emissoras. Claro que não. Não é tão fácil. Sabemos como funciona a indústria cultural. E já lancei 4 CDs, um DVD, um livro, um filme, muitos outros trabalhos dentro dessa comunicação que também é a música. O que é que eu posso falar mais sobre mim? Quando entrou a UPP, né, que é a primeira favela, que é o Santa Marta, eu também, junto com o nosso coletivo chamado Visão da Favela Brasil, idealizamos a cartilha de abordagem policial do Morro Santa Marta. Inclusive eu trouxe aí. Que é a primeira cartilha de abordagem policial no Rio de Janeiro. Quer dizer, existe várias instituições trabalhando com direitos humanos há mais de 40 anos no Rio de Janeiro e nunca pensaram em fazer um manual bem prático, bem com a linguagem coloquial e popular para levar direitos e deveres às favelas. Então, eu fico triste por ser a primeira, né? Poderia ser a 10ª, enfim. Mas foi a primeira que fizemos quando entrou a polícia não pacificadora, em 2008. Também, além de rap, eu ajudei aqui na extensão da PUC fazer um curso chamado Cinema, Criação e Pensamento, né? Acho que foi depois de 2008, depois bem desse projeto UPP. Adair Rocha, outros pensadores daqui me convidaram para pensar esse curso de extensão que seria para moradores de favela a princípio. Já está na 4ª turma, né? Eu também fiz esse curso. Né? Antes desse curso, eu já tinha feito um filme, ganhamos um prêmio no Brasil e na Holanda. Com esse curso, me ajudou muito a pensar mais o que é cinema, a como usar mais o cinema em termos de linguagem popular e de debate. Então, eu também ajudei a fazer esse curso aqui na PUC, que até hoje perdura. E, recentemente, eu me formei em operador de áudio. Tem operador de áudio aí? Tem que ter. Então, eu sou um estudante incansável. Por isso que eu lancei essa grife chamada Movimente. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prende. Está aqui tatuado, de uma revolucionária chamada Rosa Luxemburgo, em 1920. Olha como impacta. Essa frase mudou minha vida. Então, um pouquinho do rap é fiel, só uma síntese, senão a gente não fala sobre outras coisas. Agora eu vou vender um pouquinho do que eu faço. Como eu sobrevivo? Dessa forma. Eu sou um camelô contra o choque de ordem. Todos nós somos outdoor humano. Essa frase eu peguei do meu parceiro Marcelo Iuca. A gente trocando ideia, ele, Fiel, você é um outdoor humano. Realmente. Todos nós comunicamos diariamente.
para o amigo, para a família, para a internet. Então, eu percebi que somos um outdoor humano. Junto com essa frase, criei a minha grife chamada Movimentos. É um contraponto do que está aí, né? De várias marcas capitalistas, várias marcas que fazem o morador de favela entrar no crime, mexe com a nossa subjetividade, porque estamos vendo, tudo que enxergamos impacta, né? Então a gente só quer alguma coisa o que viu. Você não pensa o que não viu. Então, porra, aquele carro é maneiro, você viu. Aquela mina é bonita, você viu, né? Então, somos outdoor cotidianamente, diariamente. Então, eu usava Nike, outras marcas, né, que está toda hora mexendo com a subjetividade das pessoas na periferia e usam grandes artistas para empoderar essa marca. E eu também fui um deles, quando eu não tinha uma formação política. Então, para fazer um contraponto, eu falei, poxa, eu tenho que fazer algo que a periferia tem acesso, que a rua tem acesso, enfim. Não tem divisão de classe. A revolução tem que ser para todas, mental, enfim, social, economicamente. Então, eu resolvi montar essa grife chamada Movimentos. Tem boné, camisas. Olha a camisa que eu tô. Tá impactando, né? O cara viu ali e falou, tu é de Santa Marta? Lógico, né? Então, deixa eu pedir ajuda aqui dali. Estou falando de comunicação, gente. Não estou fugindo do tema. Sacou? Isso circula na cidade. Essa charge é de um grande parceiro meu chamado Latuf. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar. E aí eu trouxe livros também, que não deu tempo de montar minha banquinha aqui. Cheguei atrasado. Cartilha está aqui, ó. Depois eu vou falar o valor, calma. Pô, Fiel, mas tu falou que os caras são capitalistas e cobrou esse valor? Ó, um livro aqui que saiu agora, Mediativismo de Favela. Que eu estou também nesse livro, um parceiro meu que mora na Finlândia, mas é brasileiro. E tem esse livro aqui que também saiu no ano passado, chamado Experiências em Comunicação Popular no Rio de Janeiro, ontem e hoje. Foi organizado pelo coletivo NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem. O meu acabou. Essa daqui é a Rádio Santa Marta, todo o cronograma, todos os programas. Depois passem aí para vocês darem uma olhadinha, para depois vir perguntas. Deixa eu colocar aqui. Não, porque eu já fazia rap há 22 anos. Então já era uma comunicação, mas eu não era bem definido. Eu não sabia o poder que eu tinha na mão, né? Pronto, é isso aí. Bonés aí, ó, Zona Sul. Moramos na Zona Sul, né? É um lado que não tem cidadania, mas é Zona Sul. Sacou? Ó, Movimentos é um M, quem é Marcelo aí já... Marcelo, tá ligado, tem que pensar em tudo. Eles pensam muito, então a gente pega o que eles pensam também. Movimentos. Então, gente, esse é um pouco da minha batalha. Eu sofro muito por ter um caminho, né? Por decidir um caminho, porque a normalidade não é fazer isso, é estar dentro do sistema mesmo, é fazer o que eles querem, cantar o que eles querem. E eu resolvi cantar o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu acredito. Por isso você paga um preço. Por isso que muitas das vezes o boicote rola, não estou dentro das panelas, seja do rap, seja da música, de outros espaços. Não chama o Fiel não, que ele é muito crítico. A vida não está tão ruim assim. Para quem, né? De repente, lá onde eu estou morando, lá onde eu moro, a chapa está quente. O PP é uma ilusão desde o princípio. A chapa está toda hora pegando fogo. Então, eu resolvi tomar essa decisão. Sofro muito, mas eu estou feliz, estou dormindo bem, estou fazendo o que eu gosto e vamos que vamos.
para finalizar essa minha apresentação, eu também toco um evento chamado Hip Hop Santa Marta, que é todo mês. É um evento de luta, de entretenimento, mas que leva muita politização também para a juventude. É um evento que já existe. Eu na coordenação há 10 anos, fizemos 10 anos agora, fizemos um show com Mano Brown, foi super bacana, com Cacife Clandestino, vários outros que começaram ali também, em Botafogo, no Santa Marta. E o Santa Marta é uma favela bem peculiar, porque o hip hop no Rio começa por ali. Olha que legal. Muita gente não sabe, às vezes, nem sabe de onde começou o hip hop. Santa Marta, Cidade de Deus, foi por aí, nos anos 90, final dos anos 80. O Rapa foi um grande parceiro lá do Hip Hop Santa Marta, que na época era um evento chamado Viva Zumbi, que era um evento anual. A gente esperava um ano para ter um evento. Hoje, quase todo dia tem evento de rap. Então a molecada, muitas das vezes, nem sabe o que é hip hop. Agora entrando na rádio. Eu queria começar com um filme. Inclusive foi a galera da PUC que foi na época fazer esse documentário. Pequeno documentário, 10 minutos. Galera da comunicação. Deixa eu ver se eu trouxe o pendrive. Eu fiz um filme de esquecimento. Então, acho que eu esqueci. Tem, no YouTube tem. Esqueci mesmo. Não, o filme tá... Só colocar Santa Marta, documentário Santa Marta que aparece. É com ela? Vamos lá. Realmente eu esqueci. Rádio. Então, isso é uma pequena história da Rádio Santa Marta, bem quando estava... Então, quando estava começando. MC Carlinhos daqui a pouco quebrando tudo aqui na Santa Marta FM. Mas ainda temos uma música que ia ser tocada aqui. Flavinho, essa música aí vai para Dona Raimunda, vai para minha tia Kátia, que estão passando por um momento difícil aí. E vai também um pedido também da Tamara, não é isso, Peixe? A rádio começou o seguinte, um amigo meu, do Skleber, mais conhecido como Ské, como vocês viram na história da rádio, ele já tinha esse sonho há muito tempo, já tinha compartilhado com várias pessoas, mas pessoas acharam que ele era maluco, acharia que isso daí não seria viável em nossa comunidade. E no finalzinho de 2002, assim, nós fomos fazer, lá teve um fórum na PUC, com várias ONG lá, para poder falar algumas coisas sobre crianças e adolescentes. Nós sempre fomos envolvidos nisso, nós tínhamos capacitação de jovens. Aí fomos lá e no caminho, logo na entrada ali do estacionamento, ele tocou nesse assunto comigo. Ele, poxa, cara, seria legal nós lançarmos uma rádio lá na comunidade, porque o sistema de alto-falante lá não abrange toda a comunidade, uma rádio. E abranger toda a comunidade e a sociedade, e a saber como seria a voz do morro. É isso aí, recordar é viver, né? É isso aí que tava só um pancadão maneiro, só rap da antiga aí, pra você que se amarra de montão, né? É só ligar, ainda dá tempo de mais uma musiquinha, é só ligar, pedir aí a sua música que você se amarra de montão aí, e nós tocaremos, valeu? Veio 2003, continuamos lutando, fomos em alguns lugares aí. Chegou 2003, 2004, 2005, eu vi que estava difícil de acontecer, mas o sonho nunca deixou passar não. Sempre, onde tinha uma oportunidade, nós estávamos lá. Após o falecimento do Ské, né, eu ganhei um material, o Lula tinha outro, a gente uniu. Eu nomeei a rádio para a Rádio Santa Marta, né, até para preservar a primeira rádio, como o Ské faleceu, para preservar o nome dele. A Rádio Santa Marta abrange todos os comunicadores da favela e os moradores. Os programadores têm que ser pessoas daqui. Vai ser de dentro para fora, não vai vir ninguém de fora lá. Já veio pessoas aqui fazer propostas, a gente queremos comprar um programa, até hoje veio pessoas aqui
Aí nossa, não. Pessoas aqui dentro e ninguém aqui vai pagar nada para poder fazer. Não só a população do Santa Marta escuta, como em adjacências também. É um morador, né, seja do asfalto, ali que mora ali na São Clemente, na Voluntário, ele também está ligado na rádio. E aí ele liga para reclamar sobre as calçadas emburacadas, etc. Isso é maneiro porque a gente percebe que a rádio ela está atingindo não só a favela, mas outras camadas sociais. Via web a gente pode ir além daqui do bairro de Botafogo de Santa Marta. A gente procura tá passando a verdade, né? Diferente da verdade que a gente vê na Rede Globo e tudo mais. Tenta passar uma visão de dentro, entendeu? Não de fora para dentro. Aqui quem vos fala é seu amigo Fiel e estou com você até às 7 horas da noite. Hoje estamos recebendo aqui visita nos estúdios, nossos amigos aí, comunicadores também, né? Futuros comunicadores, galera aí, estudante de jornalismo aí da PUC, vou fazer uma entrevista aqui com todos os programadores da Rádio Santa Marta. Seja bem-vindo aí. Como a gente está passando uma nova fase, né? Onde o poder público está atuando, a rádio tem uma importância sim de estar também contestando, de estar querendo, entendeu? De estar informando o morador, entendeu? Mobilizando. Eu conheci o Fiel, o Lula, o Peixe, todo esse pessoal por causa da minha pesquisa, né? Contato para... Na verdade, a minha pesquisa é sobre o cotidiano, né, de Santa Marta. Então eu venho acompanhando as coisas que vêm acontecendo aqui no dia a dia. E aí eu fiquei muito feliz com o convite que eu recebi da Natália, que é uma chilena que mora aqui no Santa Marta há algum tempo, para participar do programa dela. O nome do programa é Noticiário Latino-Americano. É um programa que tem uma proposta de discutir a temática da América Latina, de um modo geral. Então o programa é sempre dividido em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente traz sempre um convidado de um país diferente, que vai falar sobre o seu país, contar um pouco sobre a história e até tentar relacionar um pouco de como é a vida, né, por exemplo, no Chile e no Brasil. Como é a vida numa favela no México e aqui no Santa Marta. A gente sempre tenta fazer essa relação, essa conexão. E o segundo bloco do programa, que é o que eu atuo mais fortemente, é sobre a história de Santa Marta. Então a gente resolveu dividir o programa, na verdade, em 5 blocos que vão durar alguns meses. Em cada bloco a gente está falando sobre a história de uma parte da favela. Então agora nesse primeiro mês a gente está falando sobre o Pico. Então a gente sempre traz um morador do Pico para fazer uma entrevista, ou então se não puder vir ao vivo a gente grava a entrevista e passa, né, a entrevista, para poder contar um pouco sobre a história do local e também relacionando com as histórias individuais de cada um, para poder sempre fazer esse link entre o Santa Marta, né, e outros países da América Latina. Eu sempre morei aqui na comunidade, tive a grande participação de poder trabalhar com o Fiel, né, que é o nosso diretor aqui da rádio. Já tive fazendo alguns trabalhos com ele musicalmente, porque também trabalho no meio da música. E através da música surgiu a oportunidade de trabalharmos juntos na rádio. Ou seja, ele fez um convite e eu vim por livre e espontânea vontade, logo no início, né? Não tinha programadores, não tinha locutores. Então, Fiel chegou até mim e me fez um convite. Peixe, quer botar um programa lá? Pô, você que já trabalha bastante tempo com música, seria bacana, seria legal, uma experiência nova. Falei, poxa, por que não? Vamos lá, Fiel. Aí, recebi o convite. A rádio já estava disponível e entrei para uma programação que é o programa Pago a 10, né? Que vai ao ar de segunda a sexta, de 9 da manhã às 10 da manhã. E estou aqui até hoje, fazendo também parte da direção, auxiliando no que eu posso aqui dentro da rádio. Bom, eu fiquei sabendo da rádio através de amigas, né? Falando que tinha um projeto aqui da rádio comunitária aqui do Morro. E eu vim conhecer os estúdios, saber logo do início e tudo mais. Aí vim num domingo. Na segunda eu já vim para poder ficar o dia todo, vendo a apresentação do programa e fiquei. Então a gente está aqui para passar experiência um pro outro. A gente não está aqui para chegar, pô, o programa dele é melhor, eu vou tentar derrubar ele. Não, longe disso. Se acontecer, a gente não vai deixar. Essa rádio pirata tá ali para poder trazer sustento para eles ali. Eles estão ali para poder vender a imagem deles. E a rádio comunitária não, é em prol da comunidade. Para poder fazer
esse intercâmbio entre a sociedade lá do asfalto com o morro. Cara, a comunicação é um direito para todos, porém, isso não é realidade. Então, quando a gente coloca qualquer meio de comunicação na mão do povo, é um sentimento de dever cumprido, né? Um sentimento de felicidade, porque realmente o povo está se apoderando do seu direito, que é a comunicação, seja no rádio, na televisão, no jornal, enfim. Isso é um direito nosso, só que muitas das vezes isso não acontece. É uma homenagem a todos os comunicadores que já passaram pelo Santa Marta, que estão e que há de vir. Só espero de sucesso, assim, para todo mundo. Eu nunca estou satisfeito. Isso é apenas uma passagem, a gente vai para outras lutas, tem outras coisas a ser conquistadas. Que se eu falar, estou satisfeito, a gente se acomoda. Eu sou um homem insatisfeito. Mas não insatisfeito com a minha vida, insatisfeito com a realidade do nosso Brasil. Então, se a gente achar que a gente tem que ficar aqui nesse porão, a gente vai se acomodar. Ainda me lembro daquele sorriso que era tão bonito e se acabou. E até hoje procuro alguém para me esquecer do seu amor. Igual a você. Cara, esse pequeno documentário me remete a muitas coisas. Realmente eu sou um homem cansado. Foi em 2011, né? Bem no princípio da rádio. É legal porque muita gente falou muitas coisas que no decorrer a gente tinha reuniões periódicas de formação. O que é comunicação? Então, por exemplo, o Lula falou a rádio pirata, né? Não é rádio pirata, né? Rádio pirata foi o que os grandes tubarões da comunicação nomearam para ilegitimar as rádios comunitárias. Claro que vários meios de comunicação, seja comunitário ou não, usam para o seu favor, para angariar dinheiro para si mesmo. Mas, assim, é um erro nosso a gente falar, não, aquela rádio ali é pirata. Porque é isso que o sistema quer mesmo. A rádio pirata tem uma história, né? Na Inglaterra, a galera fugindo do sistema opressor, colocava um transmissor lá no meio do mar, e aí eles falavam, olha lá os piratas. Então, tudo tem uma história. Então, isso foi... A galera foi se libertando muito desse modelo imposto de comunicação para nós, diariamente. Então, foi uma luta a gente fazer essa rádio comunitária. Está passando aí na mão de vocês, tinha mais de 15 programas sem se repetir durante o dia. A rádio começava às 6, 7 horas da manhã, acabava meia-noite. Eu já estava ficando maluco, né, porque eu tinha que ficar lá. Era o cara da parte técnica. Qualquer problema era o fiel. Então, foi muitas lutas. Mas foi até o Itamar Silva, do Grupo Eco, fala. Um dos maiores projetos comunitários onde uniu a população, seja do pico, do pé do morro, todas as pessoas se envolveram e o mais bacana é que ninguém ganhava R$1. Pelo contrário, gastava dinheiro do bolso. A gente tinha uma caixinha onde era livre para as pessoas doarem alguma quantia para poder manter, porque rádio gasta, tem luz, aluguel. A gente estava nesse porão que era do meu sogro, mas a gente pagava ele, porque, né, uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver. Então, foi uma experiência única. A rádio foi de 2010 a 2011. Ela foi fechada, né, pela Polícia Federal no dia 3 de maio. O que se comemora no dia 3 de maio? Vocês estão estudando comunicação. Dia da Liberdade de Imprensa. Quer dizer, fechado uma emissora comunitária que prestava serviço
eu fui preso, né, fui a juízo, você fazer valer o seu direito, você tem mais, a pena é mais grave do que traficar droga ilícita, sacou? Eu e o Peixe, que era um dos diretores, fomos para a Polícia Federal e até hoje eu estou sofrendo com essas ações. Eu não posso ter cartão de bancário, porque o juiz bloqueou, tinha uma merrequinha lá, pegaram meu dinheiro. Quer dizer, é uma luta cotidiana, sacou? Eu não posso ter nada em banco por causa desse processo. Ainda eu tenho que pagar ainda R$ 8.000 na Anatel, de multa, porque não levaram em consideração que era uma rádio comunitária, que a gente não tinha salário, não tinha nenhum tipo de vínculo com dinheiro. Porque a gente sabe muito bem, isso é uma ação política para poder inibir quem queira colocar uma rádio comunitária. Isso fica como exemplo. Não foi à toa no dia 3, poderia ser no dia 4, no dia 2, sacou? Então, assim, fazer comunicação é direito para todos, teoricamente. Na prática, alguns detêm o poder da comunicação. Então é importante a gente saber que fazer uma rádio comunitária é muita luta. Então muita gente hoje tem medo de dar continuidade à rádio. As pessoas no Santa Marta, 6 anos se passaram e todos os dias, fiel, quando a nossa rádio volta? Não, estamos num processo político, estamos vendo essa documentação. Realmente, estamos vendo, estamos com um advogado, mas o advogado já falou, fiel, não tem jeito, vai ter que pagar esse valor para poder limpar o nome e tal. O que é que a gente vai fazer? Uma festa comunitária. A rádio não é do Fiel, o Fiel é presidente da Rádio Santa Marta. A rádio é da população do Santa Marta. Então, todo mundo que lida com comunicação tem e pode contribuir para várias outras rádios existir. E quando acontece uma repressão dessa com o comunicador, também tem que refletir em todos. Então a rádio não é do Fiel, é de todo mundo que lida com comunicação e sabe que a repressão é diária. Engraçado que na Rádio Santa Marta a gente recebia de tudo, né? Tinha pessoas que não queria nordestino, não queria... aquela pessoa fala errada. Isso é bacana, porque foi uma experiência única. E eu já sabia disso, que a gente tinha que lidar com essa diversidade, tem que ter paciência, o verdadeiro revolucionário tem que ter amor no que faz e paciência, porque as coisas não mudam de uma hora para outra. Precisa de um tempo para entender. Os impactos precisam de um tempo. Tem coisa que a gente já identifica. Foi o caso da UPP. Eu falei, mudou a sociedade? Não. A polícia é a mesma, apenas um projeto novo. Então, desde o princípio, eu falava, não existe essa polícia pacificadora de fuzil. Então, as pessoas foram entender anos depois, algumas, né? Eu fui muito massacrado quando eu lancei essa cartilha. As pessoas não entenderam, achavam que eu estava contra a democracia. Porque, na época, veio uma avalanche midiática, olha a mídia o que faz. Quando eu lancei essa cartilha, o comando da UPP não se manifestou, quer dizer, negou a cartilha, e aí eu fui preso mais uma vez. Pô, sempre lidar com alguma mudança, você vai sempre lidar com a justiça. A justiça aqui é seletiva, né? Tem uns que é domiciliar, cadeia domiciliar, outros Bangu. E mesmo assim, em Bangu, tem uns que tem uns padrões diferentes, uns privilégios, e outros não. Então, eu fui preso porque a polícia, naquela época, não aceitou a cartilha e o Globo colocou assim, o jornal o Globo. Tem no YouTube, depois procure. Rapper baderneiro protesta contra a UPP. Isso é muito perigoso naquele momento. Por quê? As pessoas estavam acreditando que esse projeto ia salvar a vida das pessoas, que as pessoas iam ter casa bacana, ia ter cidadania, ia ter direitos e deveres. Só caô. E muitos não entenderam a minha proposta com a cartilha, que era prever e evitar mortes. E realmente, no Santa Marta não teve morte, assim, como outras favelas teve com o projeto do PP. Teve um assassinato agora há pouco, no ano passado, né, tráfico e polícia.
E dentro desses mais de 7 anos, aí de UPP, 8 anos, a cartilha evitou muito as pessoas, a polícia cometer arbitrariedade. Então, essa comunicação que o Globo colocou foi muito perigosa. Então, a comunicação, ela impacta. E, pós isso, aí eu coloquei a rádio. Como falaram aqui no documentário, e tem aí na história, o Ské era um parceiro nosso, um cara que já tinha uma ideia de uma rádio, e aí me procurou. Eu estava mais no rap e já participei dando entrevista de várias rádios comunitárias em São Paulo, no Rio. Nos anos 90 tinha muitas rádios. No Rio tinha quase todas as favelas tinha rádio. Hoje, que eu conheça, nenhuma. O web, ainda a internet não é democrática, por isso que a gente não está na web. Porque quando eu falo não é democrática, só tem um serviço quem paga, né? Então, ainda não é democrática. Poderia ser. Todo mundo poderia ter acesso à internet de graça. Então, com o Ské me chamou, falei, pô, tô junto. Infelizmente, meses depois ele faleceu, ele contraiu uma doença nos ossos, eu acho, e faleceu. E aí o Marcelo Yuca tinha uns equipamentos, um transmissor, uma antena na casa dele, e numa palestra que eu estava com o Yuca, ele falou, Fiel, eu tenho um presente para você, vai lá em casa amanhã. E eu fui, ele falou, ó, tá vendo aquela antena? Pode tirar e levar para o morro, é de vocês. Peguei a antena, o transmissor, juntei com outro material que o Ské tinha e colocamos essa rádio que vocês viram, ali onde era o nosso coletivo Visão da Favela Brasil. Eu dividi ali o espaço para a rádio e o coletivo. A rádio evoluiu muito depois que a gente colocamos no ar. A gente, com doações, a gente fez uma acústica legal ali no aquário ali da rádio, onde ficava o locutor. Fizemos uma recepção. As pessoas foram se mobilizando, como a Tamara falou. Eu cheguei para conhecer a rádio e fiquei. E bacana que muitas dessas pessoas hoje, né, eu era mais novo ali, mas a maioria já casaram, uns não moram no morro, enfim, as coisas não param, né? A vida não para, a vida é rápida. E então colocamos essa rádio, aí começamos a fazer esses debates para aprofundar, para as pessoas não... A rádio, né, cara, se a gente falar uma coisa, em segundos, 10 mil pessoas estão ouvindo. Teve um caso que um locutor falou de um rapaz que era nordestino e, tipo, humilhou ele e tal, e eu estou na outra sala ouvindo. Então, assim, é muito perigoso. Comunicação, ela tanto traz benefício como pode acabar com alguém, matar, enfim, denegrir, ferrar com a autoestima da pessoa. E eu estou ali escutando do outro lado. Quando terminou o programa do rapaz, eu peguei o microfone e falei, olha, esse pensamento do locutor do programa tal não representa a diretoria da Rádio Santa Marta, a pessoa que sofreu injúrias. Se quiser vir no programa, vir na rádio, falar, a porta está aberta, o microfone está aberto. E na reunião, que é data tal, você está convidado para a gente debater esse assunto. E o rapaz pediu desculpa e tal, porque a gente está numa favela, então o contato é constante, né? Então, muitas das vezes as pessoas não separam, né, a pessoa física dos problemas. Então, muitos conflitos também para colocar uma rádio. E a gente sabia do desafio que era. A rádio foi premiada na UFRJ, enfim. A rádio foi colocada como a número 1 em termos de rádio comunitária, porque realmente era comunitária, realmente a gente não cobrava para fazer um programa, a gente só exigia o quê? Comprometimento. Quem não participasse da reunião, que era quinzenal, quem faltasse 2 reuniões, o programa era suspenso por 2 semanas. Porque as pessoas queriam fazer rádio, mas não ia na reunião. Se não ia na reunião, como durante a semana ia acompanhar o que foi desenrolado na reunião, foi acertado? Então, teve um dia que o cara não foi na reunião, e aí a gente está lá no bar do meu sogro, bebendo uma cerveja,
E a gente já sabia, ele vai passar para fazer o programa e tal, como se não tivesse nada acontecido. E ele passou e daqui a pouco voltou. Ué, por que meu programa foi suspenso? Você recebeu a notificação. Se não faltasse 2 reuniões, você seria não fora da rádio, mas suspenso. A partir disso, ninguém faltava mais. Participar da reunião? Não sei. Mas estava lá. Pelo menos ouvia. De forma literária, né? Tinha que ouvir, a gente chamava atenção e tal. E fora essas organizações, a gente começamos a pensar rádio externa. Então, o bar do meu sogro era tipo 5 metros da rádio. Eu sou um cara que eu penso possibilidades, irmão. A gente nunca pode falar desistir. Quem desiste é os fracos. Ninguém quer ser fraco. Então, tem que pensar. Pensar possibilidades, pensar saídas. Eu falava, cara, essa rádio pode ser externa. O que a gente precisa? Eu não era ainda técnico de áudio, mas trabalhava com música, então já tinha um contato direto. A gente compra um fio, né, bem extenso, e leva daqui do estúdio para o bar do Zé Baixinho, né, com a mesa, montando tudo direitinho. Às vezes era programa de debate, às vezes era um grupo de pagode, um funkeiro, enfim, um rapper. E fica um dos diretores no estúdio da rádio e o que está lá fazendo a entrevista e mais um auxiliar. Cara, a gente anunciava, ó, gente, amanhã tem rádio, a gente chamava Rádio Auditório, no bar do Zé Baixinho, com a participação popular. Vai estar o MC Galo, o MC Leonardo. Cara, não tinha espaço no bar, porque as pessoas iam mesmo para ver os seus artistas, ver as pessoas que gostavam. A rádio comunitária ela pode elevar, pode publicizar um artista que está no anonimato. MC Martinho era um MC de funk que agora deu até uma sumida. Ninguém conhecia no Santa Marta, ele ficou famoso, entendeu? E a rádio externa, ela foi tão bem aceita que as pessoas perguntavam quando é que vai ter a próxima. Isso era um projeto que a gente decidia. Tinha programas que contavam a história do morador. Que bacana, quando contava a história do morador, as pessoas saíam das suas casas para ir na rádio para ver quem era essa pessoa. Entendeu? Porque ele contava a história, as pessoas, caramba, isso nos anos 60 no morro, nos anos 50, teve um desabamento em tal lugar. Quem é essa pessoa? As pessoas sabiam onde era a rádio não precisa ter senha, cartão de entrada ou saída, de autorização, né? Porque todo mundo é morador, se conhece ali. Entrava e via a pessoa, de fora da recepção, via, esperava, trocava uma ideia. Então, a rádio fez uma revolução, literalmente, no Santa Marta. Ela ajudou muita gente a perder a timidez. As pessoas falam, pô, Fiel, mas eu não sei falar. Eu falava, fala aí. Pô, eu entendi o que você falou. Então, você sabe falar, cara. A nossa rádio, ela tem os mesmos equipamentos que a rádio FM o Dia tem. Ela não tem a estrutura que a FM o Dia tem. Uma rádio que está num porão faz o mesmo efeito que uma rádio que está numa PUC, sacou? Com esse prédio, com ar-condicionado, com um cafezinho, com um elevador. O que fala, o que determina se a rádio é bacana ou não são os equipamentos. E a gente tinha os equipamentos. Então, quando a gente colocou essa rádio, fazia fila lá na frente da rádio para as pessoas conhecer, porque as pessoas não acreditavam que ali era uma rádio. Como assim? Nunca vimos uma rádio e a gente explicava, isso é um transmissor, isso é uma mesa. Gente, tinha programa infantil, debatendo sexualidade, né? Isso é muito bacana. Tinha programa só de mulheres, debatendo os assuntos das mulheres, e convidava locutores, moradores, né? Os homens também. Acho que eu fui convidado umas 3 vezes para debater sobre machismo, enfim. Tinha programa de um palhaço, ele se vestia de palhaço. Até hoje ele está no morro, ele faz um trabalho de palhaço, é o Palhaço Benedito. Ele fazia o programa Brincando como Criança.
ele se vestia de palhaço porque a rádio era na web, né, e na FM. Então, quem estava na web, a gente tinha muito... Como Santa Marta é uma favela diferenciada das outras, porque as pessoas... É uma favela pequena, acolhedora, está na Zona Sul. Então, ela é muito visitada diariamente. Então, as pessoas de outros países iam lá, conheciam a rádio e ficava ligado, aí mandava alô, ó, estamos aqui na Venezuela, estamos aqui na Alemanha, estamos online, estamos ligados. Então, a rádio tinha programa diversificado, de forró, de pagode, de samba, papo de sambista é samba, tinha Brincando como Criança, Manhã Sertaneja, hip hop, Conexão Periferia que eu fazia. Tinha a população, ela estava atendida, realmente. Ela ligava 24 horas para a rádio. Outra coisa importante, eu tinha um telefone que tinha Viva Voz, né? Eu falei, se tem Viva Voz, tem como abrir esse microfone, soldar um microfone direto, conectar na mesa. A gente vai fazer entrada ao vivo. Então a Lília ligava. Oi, Fiel, tô aqui no Beco do Jabuti, escutando a rádio, tô aqui lavando uma roupa aqui, pô, a rádio tá maneira, não sei o quê. Lília, aguarda aí que eu vou colocar você ao vivo. Aí, pode falar. E aí, Fiel? E todo mundo ouvindo. Então, todo mundo queria entrar ao vivo, sacou? Então, milhões de possibilidades para você fazer uma rádio que abrange a população, que atenda a população e que a população participe. Quando convidava algum comunicador de uma rádio, como a Rádio Brasil, da TV Brasil, eu esqueci, eu não sei se era a Roquete Pinto, a MEC também, a gente convidava essas pessoas para ir na rádio, para as pessoas falar, caramba, ele está aqui, né? Eu conheço, eu ouço, eu escuto ele na rádio tal, e ele está aqui falando. E aí os caras falavam, não, vocês estão no caminho certo, o meu sonho era fazer rádio comunitária também, mas eu tenho que trabalhar e tal. Então, é o cotidiano e a luta da sobrevivência. O que eu posso falar mais sobre da rádio? Então, hoje ela está suspensa? Está suspensa desde 2011. Né? Ela está fora do ar. A gente colocou, acho que um mês, menos eu acho, na web, mas a gente falava para nós mesmos. Esse lance de não ser democrático. E as pessoas não têm tempo. A gente acha que todo mundo está conectado. Nem todo. Tem uma grande maioria trabalhando massificamente, sacou? Quem tem a oportunidade de estar estudando, de ter um tempo, é privilégio, irmão. É privilégio, porque a maioria está escravizada democraticamente. Então, a rádio não funcionou na web. Mas o objetivo é resolver isso legalmente? A gente tem novos projetos. Depois que eu me formei em operador de áudio, né, fui estudar para mim mesmo, né? Para mim, fui estudar. Eu estou sempre na frente do palco, mas o que acontece atrás? O que é um grave, o que é um médio, o que é a física da música? Com essas, acho que uns 15 dias de aula, eu percebi que a gente pode também colocar uma rádio poste, que atende mais a população do que rádio web. Continua na rádio web, mas rádio poste. O que a rádio poste por que ela é interessante? Porque não tem legislação, tá ligado? Não por isso a gente não vai ter problema, vai ter reunião, por quê? A rádio poste ela não é democrática. Não nesse sentido, de volume. Por que eu tenho que escutar a voz dela o dia inteiro na porta da minha casa? Então a gente vai ter que chamar a população para determinar horários, a altura de volume, sacou? Então, às vezes a gente acha, eu vou fazer isso. Ué, mas o outro quer isso? Lembra que eu falei, a gente está num lugar que a gente conhece, né, 99,9% das pessoas e que não somos donos do lugar. Então a gente tem que chamar a maioria das pessoas, chamar as instituições para debater. É bacana? Vamos colocar, vamos fazer um teste, vamos aprimorando, vamos afinando isso até chegar a um ideal. Até chegar na FM de novo, que é o nosso sonho. Mas não vai ser fácil, por quê? Como funciona o Ministério das Comunicações? Vou dar um exemplo aqui. Estão vendo isso aqui, né? Isso aqui é pouquinho. Isso aqui são pedidos de outorgas. Quer dizer que a nossa Rádio Santa Marta passou 6 anos sem estar funcionando. Aí chegou a vez dela, está aqui. Certo?
2017, a Rádio Santa Marta presta a ser licenciada para funcionar. Crivella ganhou, certo? Ganhou, não sei como, não sei se foi democraticamente, eu não sei. Tá ligado? E aí ele fala, ó, o cara que ele apostou, que ele pediu voto e tal, falou, Crivella, agora é a nossa hora. O que é que você quer? Um carro? Não. Quero uma rádio comunitária, que não vai ser comunitária. Aí ele liga lá pro o parceiro dele, que é ministro da comunicação. E aí, meu parceiro, tudo bem? Pô? Recebeu o vinho que eu mandei, de 100 mil? Claro. Mas fala aí qual o favor que você quer. Aquela rádio daquele amigo, para você poder... Claro, essa semana sai. Rádio Santa Marta estava aqui, ó. Ele faz assim. Volta a estaca zero, irmão. É assim que funciona. Sacou? Tem um vídeo, pequeno vídeo, que é de um cara, um prefeito de São Paulo, que fez isso. Ele prometeu o cara, ganhou, foi prefeito, ele mesmo foi no Ministério das Comunicações e legalizou a rádio dele em uma semana. Sacou? Infelizmente é assim. Então, tem que ser porrada mesmo, não tem jeito. Tem que colocar de novo? Eu sozinho não posso colocar a rádio de novo na FM. Mas se a população estiver junto, a gente coloca. Sacou? Tem que decidir. Infelizmente, as pessoas têm medo, porque suja o nome. É complicado você sujar seu nome, não poder ter um cartão para comprar um celular em 300 vezes. Pô, né? Não é não? Querer ir num shopping, fazer uma presença para a mina dele, comprar um tênis bacana e parcelar. Então, existem essas dificuldades, mas a gente não para. Então, a ideia agora é rádio poste. É difícil? É difícil, tem um custo. Vamos ter que pensar isso, quanto custa. Primeiramente, a gente vai pensar em algumas partes específicas da favela, para mais ou menos atender a população. Porque hoje no Santa Marta a gente literalmente não sabe o que está acontecendo no morro. A comunicação não está existindo. Porque a única meio de comunicação é uma boca de ferro na associação de moradores. Sabe o que é uma boca de ferro? É um alto-falante daquele assim, né? Então tem muito delay. O cara fala aqui, aí 3, 5 minutos chega lá em cima. Isso é um problema técnico, né? Que o nosso técnico que está ali pode resolver esse delay. Mas a comunicação da associação é bacana, é útil, sempre existiu e tem que existir, mas não atende a população porque as pessoas mesmo reclamam. Pô, não escutei, não sei se tem água, não sei por quê está faltando energia. E a rádio era direto. Todo dia a gente tinha programa jornalístico. Engraçado que uma vez um locutor, né? Eu cheguei na rádio e ele estava lendo o jornal o Globo. Isso era bem no início, os problemas. Aí falando tudo que estava no Globo. Aí eu cheguei na rádio, olhei. Bacana. Aí na reunião a gente falou, gente, nossa rádio é diferenciada. É uma rádio para contar outras coisas, né? Tem que apurar, tem que ir no lugar. Programa jornalístico, você tem que fazer o papel de jornalista, ouvir os lados e tal. Aí eu levei o jornal, quando a gente leva um jornal e repete assim, ó, rapper baderneiro fiel protesta contra a UPP. Vocês vão falar isso na rádio? Aí um olhou para o outro, né? Não, por quê? Porque o programa tal está apenas repetindo o que o Globo está falando. É verdade o que está no Globo? Não sei. E aí começamos a pensar, a botar algo na cabeça. Tem fonte na internet, vários blogs, de outras pessoas, de outros jornalistas comunitários, de outras fontes, que a gente pode pegar alguma coisinha. Mas é bacana a gente também debater, porque senão a gente vai ser apenas uma réplica do que já está aí. E o que está aí não nos representa. Sacou? Um exemplo disso, será que a notícia é Mário Gomes? É? Quem determinou? Foi a população? Fez uma pesquisa? Sacou? Fizeram um programa especial domingo para ele. Mas e o seu Zé, que está vendendo cachorro quente ali, levando porrada da guarda municipal, sem o seu direito de trabalhar? Não é visto, não é citado, sacou? Então,
A mídia hegemônica, né, empresarial, tem dono, tem um editorial. Eles falam o que eles querem, colocam o que eles quiserem. A nossa comunicação tem que ter a nossa voz, nosso olhar. Trouxe aqui alguns jornaizinhos aqui, uns jornais, O Cidadão. Conhece já? Alguém já viu? É lá da Maré. Essa é uma edição antiga, eu trouxe alguns aqui para distribuir aí para vocês. É o jornal que fala a voz da maré. É um jornal que conta a história da maré. O que acontece literalmente na maré. Então, assim, toda comunicação tem que ser discutida. Sacou? Tem que ser discutida. Por que está colocando isso? Ações políticas. Então, é necessário rádio comunitária. Por isso que eles reprimem. Nossa rádio, a gente causava muito incômodo ali na Zona Sul. Porque ali do lado tem um advogado escutando, tem um desembargador escutando. Já não gosta da nossa gíria, né? Do nosso, na nossa linguagem coloquial. E a gente fazia questão de falar, né? Como diz o Mano Brown, gíria não, dialeto. Né? E a gente falava, e aí, meu parceiro, o seu Zé tá... Então, assim... Mas eles ligavam para a rádio para falar da descalçada emburacada, porque ele não podia passar, né? Mas dentro da favela, o esgoto está como? Então, mesmo assim, a gente falava, ó... fulano ligou do Largo dos Leões, dava o nome da pessoa, reclamando dos buracos que está ali na praça tal. Difícil, eu não sei se a população do Santa Marta frequenta ali, mas a gente dava a notícia. Então, assim, é interessante que a gente pense o que é comunicação comunitária de verdade, para a gente poder potencializar isso. Eu acho que vocês podem ajudar muito. E muitas das vezes vocês estão só no seu quadrado, só esperando se formar, mas podendo ajudar muita gente. Pode conhecer, fazer contato, ver de perto. O que a mídia empresarial coloca é para vocês não ir no Santa Marta. Guerra no Santa Marta. Outra notícia na semana passada que teve um conflito da UPP com o tráfico com o varejo, né? Os varejistas de droga. Eu não falo traficante. Traficante, os caras, muitos dali nem saiu do Santa Marta ainda, né? Como é que é isso? O cara colocado como um mega traficante. E aí, no jornal O Globo, mais uma vez, colocou, até eu publiquei no meu Facebook, colocou assim: tiroteio no Santa Marta assusta alunos de escola particular. Tá ligado? Assustou, sim. Quem não tem medo de tiro, né? Mas e os moradores? Onde estão nisso? Que poderia ter morrido, sim, é aquela outra, né? Então é de praxe, assim. Eu não sei se o que o jornalista quer fazer, né? Tem um editor, tem um chefe. Outra vez eu descendo com a minha filha, o policial com um fuzil apontado, né, pro beco, a gente deu de cara. Minha filha tem 2 anos. Quer dizer, é uma violência cotidiana e muitas das vezes a gente não tem um meio de comunicação para falar. E muitas das vezes, quando a gente fala, de repente nessa oportunidade aqui, aí tem uns caras que falam, olha lá, é a favor do tráfico. Isso a gente debateu bem no início da UPP, né? Nem a favor do tráfico e nem da violência policial. Pô. Tráfico já diz, é ilegal. Qualquer tipo de crime é ilegal. Quem vai contra a ilegalidade? Todo mundo tem vida. Agora, a polícia é um órgão legal, né, dentro dessa democracia empresarial que a gente pode criticar para melhorar. Sabemos que pouquinho é evolução, porque quem julga a polícia é a própria polícia. Então, gente, Rádio Comunitária Santa Marta, ela continua no coração das pessoas, ela não para. A gente vai colocar Rádio Poste, vai colocar junto com Rádio Poste Online. É um projeto ainda para longo prazo, porque requer dinheiro, a gente vai buscar parceiros. Quem quiser doar aí, eu vou depois deixar a conta da Rádio Santa Marta para poder ajudar também. E a rádio vai viver. Enquanto a gente não colocar na FM, a gente precisa se comunicar. As pessoas precisam falar o que está acontecendo no morro, precisa contar também suas vitórias, suas alegrias. Enfim, é uma programação eclética, uma programação onde as pessoas têm voz realmente. Tinha chilena, ó que bacana. Onde a gente teve um embate, porque tinha pessoas que não queriam. Pô, mas eu não entendo essa mulher. Ué, mas ela vai falar, pô.
Porque ela é latina também, ela vai falar, as pessoas vão entender. Você apenas não está acostumado, mas você vai entender. Então, foi muitos embates para a rádio chegar a um ideal. Em 3 meses de rádio, a gente fez uma festa que lotou a quadra do Santa Marta, aonde 99% eram moradores, todas as idades. E a gente nem colocou um banner na rua, nem uma faixa, nem nada, só apenas falamos na rádio. Então a rádio tinha muito poder, por isso que ela foi fechada, sacou? Depois eu vou falar uns dados aqui, só para finalizar e vocês fazer alguma pergunta, alguma colocação, de alguns dados que vocês, de repente, não sabem, de rádio no Brasil. Ó, jornal impresso, a gente tem quantos em circulação? Olha a disputa, como a gente, né, na comunicação comunitária popular está em desvantagem, por isso que a gente não consegue fazer um contraponto. É difícil colocar para as pessoas que, de repente, a música tal é machista, a música tal é racista, e porque essas rádios estão fazendo a cabeça das pessoas 24 horas. Temos jornais impressos, 26 jornais impressos circulando em todo o Rio de Janeiro. Quantos nossos circulando? A não ser pontualmente. Sai hoje, daqui a 3 meses sai outro. 3 meses já mudou muita coisa, cara. O moleque já pensa diferente, né? Rádio comercial, temos 46, 24 horas fazendo a cabeça das pessoas. É muito difícil quando um jovem fala, pô, Fiel, tu canta bem, tu é amigo do Mano Brown, pô, tu é famoso, mas eu não te vejo tocando nas rádios. Aí como você fala para ele que para tocar na FM o Dia tem que pagar, né? Só um spot na FM o Dia de manhã de 7 às 8 e pouco é R$2.000. Um spot, 30 segundos, imagina uma música, 3 minutos. Como fazer com que esse menor tenha uma reflexão assim, né? Como explicar para ele que a Anitta não está tocando nas rádios, nas TVs, porque é uma boa cantora ou é bonita? Porque é negócio, o empresário pagou caro, se precisa em toda a programação, para a música dela repetir 24 horas e fazer a cabeça das pessoas a gostarem. Existe uma lavagem cerebral, né? Se eu repetir 10 vezes uma coisa, você sai daqui, pô, é mesmo. E aí acabou. Temos 10 TV abertas, 8 ou 10 por aí. Também fazendo a cabeça das pessoas. Compra esse tênis, esse carro é melhor, essa mulher aqui é mais ou menos, aquele cara não presta, aquele é bandido, aquele não, aquele é mais ou menos, aquele teve problema psiquiátrico, entendeu? Então, não é tão fácil fazer a comunicação comunitária. Engraçado que rádio comunitária temos, deixa eu ver aqui, não circulando, está no outro aqui, ó. Rádio comunitária tínhamos pouquíssimo. Acho que hoje não tem, em todo o Rio de Janeiro não deve ter 20 ou 10, vou chutar uns 10, para fazer um contraponto. Quando tem uma rádio comunitária hoje, pode ir lá fazer uma pesquisa para ver se é comunitária. Se não tem uma igreja evangélica por trás, se não tem um deputado, um vereador por trás, que foi uma grande luta nossa, né? As igrejas chegavam na nossa rádio de forma arrogante, querendo comprar o programa. E aí, não, senta aí, toma um café para a gente poder conversar. Eu falei, o que você está querendo? Não, a gente quer comprar um programa no melhor horário que vocês têm. Aí a gente fala, pô, cara, aqui não vende programa. Aqui é uma rádio comunitária. Não, mas a gente tem um programa na outra rádio comunitária. Mas lá não é comunitário, pô. Aqui é comunitário e não vende programa. Aqui tem que ser morador. E se não for morador, conhecer alguém daqui e ter uma relação com a favela e ir na reunião. Aí os caras voltavam. Isso também, com certeza, essas pessoas podem ter denunciado a rádio. Entendeu? A gente não sabe o que acontece. Porque todo impacto tem uma ação e reação. Então, na Venezuela, que eu tive a oportunidade de ir para debater rádio comunitária, engraçado que na Venezuela, em 2000, a rádio fechou em 2011, em 2012 ainda tinha
era Hugo Chávez, né? Era tido como um ditador para o Brasil, pelo menos as grandes emissoras propagavam isso. O ditador Chávez, né? Nunca falava o presidente Chávez, era sempre o ditador. Na ditadura Venezuela. E eu fui conhecer essa ditadura, que eu ouvia muito falar, aonde todas as rádios comunitárias, conhecia algumas, não tinha repressão do Estado, quer dizer, ela funcionava sem outorga, né? Falando o que quisesse, enfim, tocando a música que queria. Não tinha repressão, porque o presidente e o Estado quiseram isso, fizeram acordo para isso. A rádio comunitária aqui na Venezuela não tem repressão. E tinha apoio do Estado, tinha apoio do poder público e federal para essas rádios funcionarem. Que é uma questão de ser discutida aqui no Brasil. Por exemplo, se o Estado, o Temer quiser apoiar as rádios, você tem que analisar isso, né? Vai apoiar para quê? Até onde a rádio vai ser comunitária? Então, tudo tem que ser discutido. Mas lá, as pessoas, ouvindo as pessoas falar, não, aqui vivemos numa democracia, literalmente, numa revolução, enfim, onde as pessoas têm liberdade, onde as pessoas podem falar. Então, é preciso a gente conhecer para saber se é ditadura ou não, se é opressor ou não. E eu pude ter essa oportunidade de conhecer de perto. E até quando eu voltei, falei como modelo. Realmente era um lugar onde jovem de 12, 13 anos, me dava aula política. Eu achava que eu conhecia Marx, conhecia Lenin, conhecia alguma coisa me atrevia a ler Foucault e tal. O cara me dava aula, 12 anos, 13 anos. Falava, pô, onde o rap é forte, está na rua. Aqui, se a gente fizer uma roda cultural aqui na frente da PUC, a gente é preso. Tá ligado? E lá onde as pessoas tinham... era impulsionada a ir para a rua. A rua é nossa, as praças é nossa. Infelizmente, o Hugo Chávez morreu, não voltei lá, não sei como está agora. Mas eu tive uma referência bacana de rádio comunitária, que no Brasil a gente vai viver alguns anos ainda de luta para realmente ver essas rádios comunitárias no ar, na mão da população, onde elas possam usufruir, autônoma, né, de forma legítima, e que possa fazer o seu papel de comunicação, divulgando o local, a cidade e debater o mundo. A rádio comunitária, ela não só debate a comunicação. Eu tinha um programa chamado Olhares do Mundo, onde eu trazia como foi inventado o dinheiro. Cada sábado era um debate. Por que moramos na favela? Então, eram temas que traziam uma reflexão para as pessoas, e as pessoas participavam, ligavam, perguntavam, levava nutricionista, uma nutricionista da UFRJ, para mostrar possibilidade de sobrevivermos com esse mísero salário, né, onde, com pouco dinheiro, a possibilidade de se alimentar melhor. Porque muitas das vezes a gente tem um dinheiro, mas não sabe se alimentar porque acha que o que está na emissora é mais bacana e não é. Então, assim, rádio é importantíssimo, temos saudade da rádio, a rádio continua e eu quero voltar aí para falar, ó, a rádio está no ar, Rádio Poste, enfim, convidar vocês para conhecer. E quem quiser ir no Santa Marta, só fazer o contato aí com a Lília. E vou falar aqui para finalizar os valores aqui dos coisas aqui, ó, pô, sobrevivo disso, né, gente? Só não posso ter cartão, não posso ter nada. Gente, bonés aí, os caras vendem a 100 e tal. Eu fico estarrecido, né? Como é que 100 reais, 130, 150? E o jovem acha barato, boné de rap e tal. Aqui eu vendo a 40 reais, 35. Depende da negociação. Pô. Esse livro tá 20 reais aí fora, eu vendo a 15. Esse daqui tá 25, eu vendo a 20. Tudo mais barato comigo. E a cartilha, eu vou fazer uma parada aqui. A cartilha de abordagem policial fica por vocês. Contribuição para a gente fazer mais. E essa cartilha a gente distribui nas favelas. A gente faz evento nas favelas, fala sobre os direitos e deveres e distribui a cartilha para onde as pessoas precisam mais, né? Onde tem pé na porta, onde não precisa de mandato, os caras o mandato é a bota deles. Então a cartilha fica livre. E essa camisa aqui, promoção hoje, só tem essa mesmo. Quase que eu ia vir vestido com ela. Peguei ela e falei, não, vou para a galera publicizar.
Vou vender ela 20 conto aí para quem quiser ajudar. E continua a revolução na comunicação, cinema, literatura, música e visual. Valeu? Obrigado aí pela atenção. Desculpa aí qualquer coisa. Eu acho que quem quer fazer perguntas? Eu tenho um desejo que você falasse depois um pouco sobre a importância da música nessa comunicação comunitária. Mas alguém quer fazer uma pergunta antes? Pode ser qualquer uma. Pode mandar bomba aí que a gente... Olá, tudo bem? Me chamo Marina. Queria saber se alguma vez você já recebeu algum retorno de crítica, seja ela positiva ou negativa, de alguma grande rádio. Ainda não, né? Assim, diretamente eu não sei. Diretamente eu não sei, mas... não sei as influências que tem por aí, né? Tipo assim, eu critico, né, a forma que eles agem, né, que realmente é colocada para a população. Mas as pessoas perguntam, Fiel, você não vai na Rádio Globo? Eu vou onde me convidam. Mas eu tenho que ter o meu livre-arbítrio de falar o que eu penso. Né? Um grande pensador e revolucionário chamado Malcolm X, que eu tenho aqui tatuado, ele dizia o seguinte, ele debatia em qualquer emissora naquela época, nos anos 60. Estados Unidos era muito racista, e ele ia debater com um apresentador branco. Qual é o benefício disso? A gente pode contagiar outras pessoas quando é visto. Lembra quando eu falei? Quem não é visto não é lembrado. Tem que ser debatido. Agora, se vão me convidar, dificilmente. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda. E eu queria saber se você teve algum direito de resposta no Globo. Você falou que eles te chamaram de baderneiro, enfim. Então, na época não. Eu também não... Na época era tanta coisa junto que eu nem procurei também esse direito. Mas eu não tive assim, não vieram me entrevistar e tal. Porque naquela época estava todo mundo junto, né? Sérgio Cabral, os grandes meios de comunicação, todo mundo fazendo a UPP realmente ser a salvação das favelas. Então estava todo mundo junto. Dificilmente a gente ia ter voz. Tivemos, nessa universidade eu vim debater, inclusive com o capitão da BOP na época, né? Quando eu nem sabia, né? Nem me falaram que o convidado. Cheguei aqui, quem é o convidado? O capitão da BOP. 3 semanas de UPP. E mesmo assim eu mantive o meu pensamento até hoje. Está aí, a prova está aí. É mais um projeto como o GEPAI. Não existe UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. E está aí, continua a baboseira. Realmente, quando tiver uma polícia de aproximação, é quando tiver participação da população. Né? Qual é a polícia que a gente quer? De fuzil? Uma polícia mais educada? Uma polícia de aproximação? A gente tem que debater isso. Segurança pública. Ali. A minha pergunta era se você acha que falta, talvez, uma organização maior dos próprios comunicadores comunitários, assim, se talvez o trabalho seja ainda muito individual, se ainda falta que eles se juntem mais para tentar lutar juntos mesmo por essa nova legislação, por esse direito à comunicação. Tem muitas lutas já, né? Assim, é difícil a gente se juntar, não é tão fácil. Todo mundo está ocupado o dia inteiro, né? Muitas das vezes as organizações, quem está lá debatendo é funcionário da organização. Então, né, eu, por exemplo, se eu vim aqui, né, a Lília não me pagou o meu cachê. Tá ligado? Mas é real, eu vim porque eu acho que é importante essa troca de saberes. A gente está trocando saberes, conhecimento. Mas falta ainda, eu falei, ainda não somos unidos. Ainda não somos. A revolução está engatinhando, filho. Está ainda engatinhando.
quando a gente for mais unido, as coisas começam a acontecer, porque às vezes naquelas grandes passeatas, eu participei, quantas mil reivindicações estavam ali. Se a gente entender que primeiro a pauta principal é a comunicação, aí as outras ficam mais fácil, pô, porque vamos ter rádio em todas as favelas, em todas as periferias. Então aí fica luta por uma pauta, por outra, aí quer dizer, fragmenta a luta. Comunicação é poder, comunicação é necessário para a gente debater e disputar essa hegemonia aí, tá ligado? Então, se todo mundo fizesse aquela manifestação de mais de 1 milhão, sei lá, de pessoas na rua, pedindo comunicação, né? A pressão agora no Ministério das Comunicações, e se conseguisse liberar pelo menos por tempo determinado, 2 anos as rádios vão funcionar para poder se legalizar. Pô, já ia mudar muita coisa. Mais de 1000 favelas tem no Rio. Imagina, cada uma com a sua rádio comunitária realmente. Pô, fazia uma revolução. Por isso que eles não querem. Agora sobre a música. A música, gente, é muito importante. Mudou minha vida. Quando eu conheci, eu também fui aquele cara, né, da periferia, onde se espelha no mais próximo, onde a mídia fala e você, sem um mínimo de formação política, acredita. Eu também já queria ser... Eu acreditava em super-homem, eu acreditava, né? Acreditava que o policial era um super-homem também. Enfim, acreditava nas coisas da TV. A TV tem um grande poder. Áudio é uma coisa, audiovisual é outra, sacou? Só o áudio, vocês imaginam alguma coisa, quando vê o visual é outra. Então impacta mais o audiovisual, por isso que TV é editado. Lília, o penteado não está legal, refaz, volta, tem que passar uma imagem, sacou? Vender uma imagem. Então o cinema é muito importante, por isso que eu trabalho também com cinema, com audiovisual. Então a música, quando eu conheci nos anos 90, principalmente do Racionais, Um Homem na Estrada, Negro Limitado. Olha, nos anos 90, Negro Limitado. Já estava dizendo, né, o que nós, preto da periferia, era limitado pelo esse sistema que continua. Então eu comecei a me atentar a essas músicas. Antigamente gostava mais de futilidade, como a maioria, né, o que estava na mídia, o que estava na rádio. E aí fui começando a perceber o poder da música rap. Me chamou muita atenção. E também o funk da época, que era um funk crítico, né, mais social, dos anos 90. Cidinho e Doca, Júlio Leonardo. Tinha também um entretenimento mais social. E aí eu conheci o rap. E no rap ele foi me formando. O rap forma mais do que as escolas aí públicas. Pelo menos até o rap de 2005 para trás. Tá ligado? Que hoje o rap como é um espaço livre, não tem dono, a galera canta o que quer. Tem rap que fala só de maconha, rap fala só de mulher, colocando a mulher de forma ínfima, sempre servindo o homem. Tem rap que fala só de carro, enfim, tem de tudo. E tem um rap também que fala dos problemas sociais. Então a música para mim foi uma revolução, ela mudou minha vida. Ela me deu a oportunidade de contrariar a estatística. Estou com 37 anos. Determinaram para nós nos passar dos 18 na favela. Então, assim, a música tem poder. Por isso que é importante saber o que vai falar. Tá ligado? Eu acho que nada justifica só pelo dinheiro. A música é uma responsabilidade social. Assim eu penso. Outros artistas pensam. Mas a gente sabe da dificuldade que é levar essa música. Porque se não vai pelo meio da imprensa convencional, não tem rádio comunitária, como a gente chega? Às vezes chegou aqui porque uma professora ou alguém indicou, pô, tu conhece esse cara é interessante. Trabalho de formiguinha, a gente vai chegando nos lugares e vai contaminando, tá ligado? Mas também é coisas que amanhã vocês esquecem, porque a rádio vai tocar no carro de vocês é a mesma. Então, procure alternativas, músicas de forma
músicas de pessoas que tá na internet, indicações, pessoas que estão no underground mesmo, que estão na luta, na labuta diária. Então, para mim, o rap foi a mudança que me fez estudar, né? Porque o rap que eu conheci, se não lesse, não fazia rap naquela época. Então, a gente trocava uma ideia com os caras, calma aí, Phil, estou terminando um livro aqui. Aí era Malcolm X, era Che Guevara, era literatura, era vários tipos de temas. E aí eu também fui ler. Hoje o presente que eu gosto de ganhar é livro, irmão. Eu tenho uma lista aí, quem quiser presentear. Infelizmente, os livros são caros, não é igual o nosso aqui. Fui comprar A História da Riqueza do Mundo, 100 e tal. Comprei em São Paulo quando eu estava lá. Aí fui na Irlanda, fui lançar meu livro lá, que eu tenho um livro chamado Da Favela para as Favelas. Lancei na Irlanda e na Venezuela também. Quase que eu era deportado com esse livro, porque eles não deixaram entrar com o livro. Quer dizer, livro é caro, conhecimento é caro, mas o nosso dever é socializar. O dever de vocês é socializar o que vocês estão aprendendo aqui dentro. Não é reter o conhecimento. Mas a literatura está junto com a música, junto com a arte, tá ligado? Infelizmente, hoje, a música que a gente atua, a maioria, não a maioria, mas alguns artistas não sabem nem o que é hip hop. Não é culpa dele. Às vezes, não tem interesse, sei lá. Muitas das vezes a gente não conta, não sei. Mas eu acho que é interessante, no espaço que você entrar, conhecer, né? Conhecer quem vem antes disso. Eu fui dar uma palestra e perguntei para os caras como começou o hip hop. Os caras que são o princípio não sabiam. O hip hop no Brasil começa com a dança, né? E aí os próprios b-boys não sabiam como. Quer dizer, isso é ruim, porque vai se degradando. Uma coisa que começou para evoluir as pessoas mentalmente, unir, vai se degradando, mas isso não é por acaso. É o sistema, a própria indústria cultural que quer isso. Cada mais futilidade na rádio, melhor. Porque aí não debate política, né? Tem medo de vir aqui falar, trocar uma ideia. Pô, não vou na PUC. Só jornalista, só doutor. Eu nem sei falar. Então, cada vez mais futilidade nos meios de comunicação, melhor para o sistema que detém o poder político. Pô, fiel já consegue debater de igual para igual. Mas eu não sei o outro. Tem que ler, tem que buscar, tem que usar. Tem que pular os muros que foi determinado para a gente. Tem que ler todo tipo de tema, sacou? O que é importante é entender como funciona toda essa sociedade que a gente está inserida. Eu fui agora, no ano passado, né, já viramos um ano, eu fui falar sobre, num debate, fui numa palestra, né, de psicanálise. Era na Faculdade de Direito em Vitória. Quer dizer, o que um rapper, né, tem a ver com só psicanalista maluco, tudo doutor, e que a nossa fala foi provocante. Sacou? Que até hoje eles pô, você tem que voltar aqui, não sei o quê. Porque eu vim para provocar. Eu não vim falar que eu sou bacana, legal. Não, vim provocar. Eu sou um fermentador de opiniões, tá ligado? Você tem que se perguntar. É aquele lance que eu estava falando. Qual roupa tu tá vestindo e está divulgando? Te representa? Ah, porque é da marca da atriz tal. Aí você paga caro uma camisa que faz o mesmo efeito. Qual o sentido da camisa? Tem lugares que não pode entrar sem camisa, então tem que colocar. Qual o sentido do tênis? Proteger o pé, pisar aí em algumas coisas que tem pela rua, né? Cuidado, não anda com cachorro e não limpa, sacou? Proteger o pé, não é mostrar a marca. Olha, e aí, meu parceiro, beleza? Tranquilo? Aí vai cansar a perna, tá ligado? Então, quando a gente começa a debater o que o sistema, a comunicação faz com as nossas vidas, a gente começa a mudar. Mas precisa despertar o interesse. Tá ligado? Por que eu tenho que usar aquilo? Quem determinou isso? Porque eu não posso ir naquele bar que a cerveja é R$5 e eu tenho que ir num bar onde
um chopp é 30, só para manter meu padrão. Você é o mesmo, irmão, indo lá ou não. Então, cabe a nós a se questionar o que eles fazem com nós, ó, marionetes. Apenas isso. Faz o que eu mando. Então, eu não aceito esse padrão, estou fora dos padrões. Eu queria agradecer, então, ao Fiel. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais uma? Então, a rádio comunitária, ela tem um custo. Água, energia, a própria manutenção dos aparelhos e tal. Vocês só recebem doações ou vocês também abrem espaço para o próprio morador ali anunciar? O próprio morador da comunidade que tem um comércio para anunciar? Microfone 2. Então, a gente foge um pouco do que determinam para as rádios comunitárias. O que determinam essas leis é para ela não existir mesmo. Porque nada consegue se manter dentro do sistema capitalista se não tiver o dinheiro, né? Qual projeto se mantém se não tem grana? Se até dentro da nossa casa, o conjugal, se não tiver dinheiro, se separa, né? Que as brigas começam, o bagulho é doido. Rapaz, como o Brau fala, casar é negócio. Você vê quem é quem só depois do divórcio. Mas eu tô brincando, né? Tem mulher que tá contigo com dinheiro ou sem dinheiro. Então a gente pensou alternativa. Já que não pode fazer propaganda, a gente vai pedir contribuição ao comerciante local. Aí tinha assim, para divulgar em um programa, aí R$10, era um preço simbólico. Primeiro a gente explicava, uma das garotas ia lá, que elas faziam esse rodízio, né, que a gente pedia, a gente sorteava, quem vai? Não, aí infelizmente, irmão, a realidade é essa. Se eu for, o cara fala, não, já estou fechando, irmão. Se a mina for, calma aí, eu estou abrindo agora. Entendeu? É a real. A real tem que ser debatida. Então as garotas iam e explicavam, a gente está precisando de dinheiro para manter a rádio. A rádio, os locutores doavam, alguma coisa que eu vendia também mantinha. E a população também doava café. Pô, cara, é muitas coisas que aconteceu na rádio, se eu contar aqui é o dia inteiro. A população levava bolo pra gente de manhã e tal, para tomar um cafezinho. E a gente ficava mal acostumado com isso, que a gente esperava, cadê? Não tem. E aí a gente viu essa forma, o comerciante dava 10. Não, eu quero de manhã e de tarde. Então, assim, embaixo do Santa Marta, o morro tem 788, quer dizer o quê? 788 degraus para chegar lá no pico. Tá ligado? Eu subo 300 todo dia que é a minha casa. Acabei de fazer uma obrinha agora, foi 300 tijolos, 6 sacos de cimento. Morar no Morro Santa Marta é mais caro do que morar na rua, porque um material é 1.000, para chegar na sua casa vira 3.000. Porque tem que pagar os caras para levar ou você carrega. Então, como eu não tenho dinheiro, eu carrego. E convido alguns parceiros que depois eu pago uma cerveja, tá tudo ok. É o jeito. Então, ali no pé do morro, a cerveja chega, sacou? Para subir, é mais caro. Então, a cerveja que deveria ser 10, ela vai mudar o preço conforme o gasto para chegar nas suas casas. Então, é uma favela diferenciada. É uma favela que precisa de muita saúde, das pessoas se alimentar bem, porque gasta energia toda hora, né? Subir e descer degrau. Tem vezes que eu não saio de casa, irmão. Fiel, eu tô aqui. Pô, mano, não tô em casa não, filho. Pô, a preguiça de ir lá embaixo, subir e descer a escada. Tá ligado? Tô na correria aqui. Tem dia que você tá para baixo, você não tem... Então as pessoas precisam de muita energia para circular no Santa Marta. Então existe essa diferenciação. Quem vai sair dali de baixo para visitar a Lília lá em cima? Pô, vou aqui visitar minha amiga. Subir 788 degraus. Tá ligado? Como é diferente um local dentro da cidade. Uma coisa é rua.
né? Cidade de Deus, rua. Não, vou aqui na esquina rapidinho. Agora subir 300 degraus. E quando chove, a água na canela, né? Então tira o tênis, ó, bota na mão e aí vai que vai. Então existe essa diferença no Santa Marta. Muda muito, assim, quem está no pico recebe poucas visitas. Quem está embaixo já é um lugar mais especial, privilegiado. No morro tem isso. Fala que é a zona sul do morro, né? Quem mora na parte baixa. Então é bem interessante entender a geografia do lugar e sua sociabilidade. Particularmente eu gosto do pico, onde o ar é mais fresco, onde as casas são maiores, embaixo é o sufocamento, né? Então no pico em termos de geografia, o melhor espaço, tendo essa dificuldade de subir e descer. O bondinho funciona desde 2008, mas vira e mexe ele está quebrado, né? Quando tem visita política ou artista, ela funciona rápido. Mas para o morador, ela vira e mexe, ela está quebrada. Vou finalizar com um trechinho de uma música minha. É assim, ó. Vamos fazer o beat? Quem tá? Ih, Dorlene. Os direitos no Brasil, parceiro, são seletivos. Para nós, moradores de favela, é porrada e tiro. Não é mentira, amigo, não. Lutar pelos direitos humanos é quase no país do carnaval, da desigualdade, calma aí. O beat a gente vai ter que levar para o estúdio e fazer. Então, assim, os direitos no Brasil, parceiro, são seletivos. Para nós, moradores de favela, é porrada e tiro. Não é mentira, amigo, eu passo por isso. Lutar pelos direitos humanos é quase um suicídio. No país do carnaval, da punidade, do mensalão é pura sacanagem. Dos trabalhadores que morrem na fila do hospital, do governo que remove as favelas, isso é criminal. E, na moral, eu sigo me expressando. Anticapitalista, marxista, sou fiel, meu mano. Não me engano, das correntes vou me esquivando. Os direitos só servem para controlar meu povo humano. Não se iluda com revista TV, mulher gostosa, o dia a dia lá do Santa, parceiro, é outra história. Será que vai tocar aí nas rádios? Se essa música tocar, imagina o impacto que pode acontecer, né? Se ela tocar 20 vezes. Claro, meu CD tem CD na internet, meu trabalho está lá. Tem 4 CD lá, pode compartilhar. E chegou a nossa parceira Dorlene também, do Grupo Eco, fortalecer a Rádio Santa Marta muito. Nossa futura socióloga, né? Graças a Deus. Então, boa, mas tá show. E é isso, cada vez mais a favela na universidade, trocando saberes, levando pessoas, fazendo esse crescimento da cidade. Vamos que vamos.